Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Estou voltando a gravar meus vídeos aqui para o canal, já tenho o podcast Spoilers da Vida, que já está na segunda temporada, no 7º episódio. Se você tiver interesse, dá um pulo no seu agregador, busca lá Spoilers da Vida. Tem muito conteúdo sobre comportamento, programação neurolinguística, hábitos, ansiedade, liderança e muito mais. E hoje eu voltei para falar sobre um tema que é um tema que tem diminuído bastante, mas que ainda é muito comum no mercado de trabalho. É um tema sobre o medo, só que o medo de pessoas que sejam melhores que você, de talentos maiores que você, conhecido também como a Síndrome de Procusto. Você conhece Procusto? Não, né? Eu também não conhecia. E aí eu vou contar uma pequena história aqui. Mitologia grega, lembra de Poseidon, deus dos mares, do oceano, pai do Percy Jackson? Então, ele teve um filho chamado Procusto, que significa aquele que martela metais. E daí surgiu o mito grego do leito de Procusto, que conta que ele tinha um retiro no Monte Coridalos e que nesse retiro ele tinha uma cama de ferro. E todos os peregrinos que passavam por ali, ele convidava para descansar em seu retiro. E durante a noite ele ajustava os convidados à cama, ou seja, se o convidado fosse muito grande, ele cerrava as pernas dele. E se fosse muito pequeno, ele martelava até que eles se ajustassem à cama. E ninguém nunca coube na cama, porque simplesmente ele tinha duas camas e ele escolhia de acordo com o convidado que entrasse. E hoje em dia, esse conceito se usa, o síndrome de Procusto, para definir as pessoas que têm medo de trabalhar com pessoas melhores que elas, que boicotam, que humilham, que menosprezam as pessoas que são talentosas ou brilhantes, são intolerantes a tudo que seja diferente delas. E existem vários cenários que ilustram esse tipo de medo. E eu vou começar aqui contando o mais comum, tá? Você está ali de frente para o seu entrevistador, ele começa a olhar o seu currículo de forma delicada, para não mostrar que está duvidando, é claro, e ele pergunta a você sobre os cursos que você fez, sobre as suas experiências anteriores, sobre as suas habilidades e talentos, e como é que você pode contribuir com o desafio que ele está tendo que enfrentar dentro da empresa dele. Você conta de forma entusiasmada sobre cada uma das etapas da sua jornada, fala sobre suas ideias para resolver os desafios que foram apresentados, explica com todo o seu conhecimento técnico como você faria para implementar isso na sua empresa. Do outro lado, você até vê um sorriso, parece que você está indo muito bem na entrevista. E no final, você ouve do seu entrevistador a seguinte frase: "Olha, realmente você tem muita experiência. Acho que até demais para o que a gente está precisando aqui na empresa. Mas fica tranquilo, que eu vou deixar o seu currículo separado caso apareça alguma oportunidade à sua altura." Por mais que isso pareça um elogio, isso esconde um lado de medo de que o seu talento ofusque a pessoa que te contratou. E quem sabe até essa pessoa perca o lugar dela para você. E sim, isso infelizmente ainda ocorre. E aqui vai a primeira dica. O seu resultado nunca é seu. No momento em que você está numa posição de liderança, de gestão, o seu time é o mais importante. Contratar pessoas medíocres, no sentido de medianas, vai refletir um trabalho medíocre. Por outro lado, contratar pessoas extraordinárias vai impulsionar os resultados do seu time e, consequentemente, o seu. Então, nesse cenário, busque pessoas que possam agregar, cada um com o seu talento, e se eles forem melhores que você, fantástico! Isso mostra o quanto você está olhando para o resultado do todo e não só o seu, que é altamente valorizado nas empresas hoje em dia. E como o talento é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo, às vezes esse próprio medo surge dentro da empresa, no dia a dia. E aí a gente vai para o segundo cenário. Você está trabalhando para conseguir entregar melhores os processos da sua equipe, tem uma visão, como eu diria, holística, ou seja, se preocupa com o todo e não apenas com a sua parte. E isso tem trazido muitos resultados positivos. O seu gestor te chama na sala dele e nesse momento você tem certeza que ele está ali para te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Se enche de orgulho e você vai lá em direção à sala dele. Ele olha para você e pergunta: "Foi você que fez esses dashboards e trouxe esses resultados?" Você concorda com a cabeça, acenando que sim. E aí ele pergunta: "Mas quem mandou você fazer isso?" E nesse momento você já sente aquela pontada no estômago e ele continua, tá? "Se você está sem trabalho, é só falar comigo. Quem tem que se preocupar com o time sou eu. Eu já trabalho nessa empresa há 20 anos. E você quer agora mostrar como fazer o meu trabalho? Fala sério. Se você quer aparecer, vai procurar um outro lugar, porque aqui não é lugar de pavão. Aqui eu quero lobos ferozes que consigam fazer o que eu falo sem ficar fazendo firula." E aí você sai da sala extremamente frustrado e tem duas opções. Ou você entende que esse líder não te representa
e sai da empresa ou sai da gestão dele e procura um lugar mais alinhado com seus valores, ou você se submete ao modelo de trabalho dele. Afinal, ele está ali há 20 anos, alguma coisa ele deve estar fazendo direito, né? E muito cuidado com esse segundo pensamento. Eu fiz de propósito. Não é porque alguém segue errando por muito tempo que aquele erro se torna correto. O fato é que às vezes as empresas são míopes em relação à melhoria. Se o resultado de hoje está bom, ok. Para que eu vou gastar energia em buscar algo melhor? E além disso, outros cenários poderiam ter acontecido. Ele simplesmente poderia nem ter te chamado na sala e ter te passado tantas tarefas que você não teria tempo para poder pensar em melhoria. Você estaria sufocado pela execução do dia a dia. E ainda tem um terceiro cenário possível. Ele vira para você e fala, olha, é muito legal isso que você fez, mas não vale de nada aqui. Eu trabalho aqui há muito tempo e sei que já fiz muito mais que você e isso não dá certo. E eu acho que você ainda tem que comer muito feijão com arroz para conseguir dar uma ideia boa. Então para de bobagem e continua fazendo as coisas que eu mando e deixa que eu me preocupe com o time. E aí eles menospreza a tua ideia. E aqui é a minha opinião. Se você é líder ou gestor, e tem alguém que está se preocupando com algo que vai além do que é esperado, bata palmas, celebre, enalteça esse tipo de comportamento. Porque as pessoas extraordinárias, ou seja, as que não entregam apenas o normal, o ordinário, elas fazem com que o seu time, você e todas as empresas tenham resultados melhores. Mas se você acha que isso acontece, esse problema, só com os líderes, você está muito enganado. É muito comum ver o medo dentro do próprio time. E aqui eu abro um parênteses. Muitas empresas fomentam essa disputa, essa tal meritocracia, mas ela é mal conceituada. Eu sou super a favor da meritocracia e acho que ela é fundamental para o crescimento e bom funcionamento da empresa, inclusive para a motivação das pessoas. Mas quando o mérito individual é mais importante, ou melhor, quando ele é mais reconhecido que o coletivo, a gente tem um problema. As pessoas começam a trabalhar para serem melhores uma do que as outras e não para entregarem um melhor resultado final. E isso basicamente é uma questão de dar clareza aos critérios de meritocracia. Mas isso foi só um parênteses para explicar como eu vejo esses cenários de medo se formando dentro de uma equipe. Então imagina agora para um terceiro cenário que você trabalha em uma empresa que tem uma avaliação individualizada, ou seja, esse cenário que eu acabei de falar, onde cada um é avaliado pelo seu resultado próprio e não pela contribuição coletiva. Você tem um projeto e todas as suas atividades estão bem definidas. Você começa a trabalhar e durante as reuniões de status que acontecem, você percebe que o seu colega está conseguindo ir muito mais rápido e às vezes com mais qualidade que você. Só que se ele for mais rápido que você, provavelmente ele vai ser melhor avaliado, ele vai receber o bônus e você não, ou ele vai até receber um aumento e você não. E aí, sabe aquela tarefa que você sabe que ele depende de você? Pois é, magicamente essa tarefa se torna uma tarefa menos priorizada e acaba impactando o trabalho do seu colega, porque ele não consegue mais seguir com a demanda dele. Você diz que está fazendo o possível para terminar, mas no final o que conta é que você acaba entregando as suas tarefas antes dele. E quer ver um outro cenário onde isso também pode acontecer? Imagina que seu colega surge com uma super ideia, muito boa, que vai otimizar o trabalho de toda a equipe, automatizar alguns processos. Você pensa, putz, por que eu não pensei nisso antes? Se ele falar com o gestor, com certeza ele vai acabar se destacando, tendo uma ideia e adeus bônus. Então você conversa com ele e convence ele a desacreditar na solução dele. Acreditar que ela não vai ser implementada, ou até diz que o último que tentou inovar acabou levando esporro. E assim o gerente entendeu que isso se tornava uma ameaça à gestão dele. E ainda pode ser pior, tá? Ele pode pegar a sua ideia, ou melhor, você pode pegar a ideia dele e levar para o gestor como se fosse sua. E você deve ter reparado que todos esses comportamentos são pautados em um medo ou fracasso ou falta de reconhecimento individual. Conforme as empresas vão mudando o foco para o coletivo, para o resultado final e não para o resultado individual, essas atitudes vão sumindo e as empresas passam a cultivar e reter melhores talentos coletivos. E se você está num lugar que ainda não percebeu essa mudança, pega esse vídeo e compartilha com seu time, compartilha com seu gestor, mostra para eles que o pensar holístico, ou seja, no todo, sempre vai trazer melhores resultados do que o mérito individual. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, não sei se semana que vem, mas logo vai ter um próximo vídeo. E deixa aqui seu comentário e não esquece de compartilhar, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.